Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo celebra o 29º domingo do tempo comum. A liturgia deste domingo nos apresenta, a partir das leituras da missa, a missão de Cristo. Na primeira leitura, a do livro do profeta Isaías, Cristo é o servo, o justo, que fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Na segunda, da carta aos Hebreus, ele é o sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. E no Evangelho, Jesus se apresenta não como aquele que veio buscar glória, e sim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. Ou seja, sob todos os aspectos que consideremos, a missão de Cristo passa por um resgate, uma entrega de si por nós, uma humilhação, um serviço. Muito diferente das nossas expectativas e da dos discípulos Tiago e João, que vislumbraram na missão de Cristo um sucesso terreno, uma restauração talvez política, uma libertação social, uma forma de se projetar, de ocupar altas funções, etc. Meus irmãos, é inegável que o mundo está em crise. É a crise da falta de Deus, da rejeição do Criador. De fato, o século passado, o século XX, começou com aquela conhecida e abominável frase do filósofo alemão Nietzsche, que disse: Deus está morto. Nietzsche morreu em 1900, mas a sua frase se tornou o slogan, o emblema do século XX e vem se reproduzindo cada vez mais em nossos dias. Embora haja tanta gente boa, não podemos ser ingênuos. Há também muita gente má, em cujo coração Deus está morto. Fenômeno não só de indivíduos, mas fenômeno social, e que o Papa Paulo VI, em sua época, chamava de o divórcio entre a fé e a cultura. De fato, o homem tirou o nome de Deus da política, que se transformou em um jogo de interesses pessoais, partidários e ideológicos, em tirania, ou, como diria o Papa Emérito Bento XVI, uma política sem Deus não passa de uma quadrilha de malfeitores. O homem tirou o nome de Deus da economia, que se transformou desejo desenfreado de acumular fortunas, de ter sobre todas as coisas e subjugar pessoas. O homem tirou o nome de Deus da educação, que se transformou numa ferramenta qualificada e organizada de doutrinação contra os verdadeiros valores humanos e cristãos. O homem tirou o nome de Deus dos meios de comunicação, que se tornaram em uma máquina propagadora de erros e mentiras, e onde o próprio Deus é silenciado o tempo todo. O homem tirou a Deus da saúde pública, e agora matar ou abortar crianças, bebês, pode ser chamado de direito da mulher ou questão de saúde pública. O homem tirou a Deus do casamento e este se tornou desnecessário ou apenas um simples contrato civil que pode se desfazer a bel prazer do egoísmo dos cônjuges. Tirou a Deus da família, dos pais e dos filhos e vemos quanta desordem moral e social. Tirou a Deus das relações sociais e já é coisa rara o respeito à justiça e à integridade das pessoas. O homem tirou o nome de Deus até mesmo do sacro, que por vezes se transforma não numa celebração de Deus, mas numa celebração do homem e dos seus sentimentos. Só que um detalhe: Deus sem o homem continua sendo Deus. O homem sem Deus é um ser completamente perdido e capaz das maiores atrocidades. Portanto, é inegável que o mundo está em crise. No entanto, não devemos pretender nem instrumentalizar a Cristo e a fé apenas para resolver problemas deste mundo, sem realmente entender o problema da rejeição de Deus.
A restauração que Cristo quer é bem diferente da que nós queremos. Cristo quer a restauração da vida da alma, quer um reino nos corações. Só quando Cristo reina nos corações é que podem ocorrer as verdadeiras transformações que o mundo precisa. O reino da glória humana, no qual Tiago e João queriam ocupar um lugar à direita e à esquerda, não é o reino de Cristo, que se recebe de forma gratuita e se cultiva a partir da renúncia de si mesmo, da cruz e do serviço aos irmãos, ou seja, da imitação dele mesmo, da imitação de Cristo. Jesus ensina aos discípulos que o caminho da glória é o caminho da humildade e da cruz, do cálice. A humildade é a virtude que nos dá o justo conhecimento da nossa pequenez e miséria, principalmente em relação a Deus. Notemos que se trata do justo conhecimento, ou seja, se trata da nossa realidade, da verdade sobre nós mesmos. Por isso dizia a grande Santa Teresa de Jesus, que a humildade é caminhar na verdade, ou seja, reconhecer a verdade. E a verdade é que nós somos pequenos. Aliás, não somos nada e devemos reconhecer essa verdade. Do contrário, caminhamos na mentira. A humildade se refere principalmente a Deus. Esta é a verdadeira raiz da humildade. Vejamos bem, não tem homem que, por mal que seja, não encontre outro que seja pior do que ele. Mas se ele se comparar a Deus, então se dará conta do abismo que existe entre ele e seu Criador, um abismo de humildade. Dizia Santa Catarina de Sena: Senhor, tu és aquele que é, e eu sou aquela que não sou. E Santa Teresa de Jesus, mais uma vez: eu sou nada mais pecado. Com relação a Deus, a nossa humildade deve se expressar através do amor, de adoração e do agradecimento. A raiz de toda a humildade é o temor de Deus e a memória de tudo que Deus nos deu. Ensina o apóstolo São Paulo que não temos nada que não tenhamos recebido de Deus. E se recebemos de Deus, por que nos gloriamos como se fosse propriedade nossa? Meus irmãos, o caminho da glória verdadeira é o da humildade e também o caminho da cruz. Como muito bem disse São Paulo: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Irmãos, não fiquemos indiferentes à cruz do Senhor, ao cálice que ele bebeu por nós. Ensina São Cirilo de Jerusalém: Jesus, que em nada tinha pecado, foi crucificado por ti. E tu não te crucificarás por ele, que foi cravado na cruz por ti? Portanto, devemos amar a cruz viva dos trabalhos cotidianos, a cruz das humilhações, das afrontas, das torturas, das dores, das perseguições, das incompreensões, das contrariedades, dos opróbios, dos menosprezos, dos vitupérios, das calúnias e da morte. E assim poder dizer com São Paulo: morro cada dia. Ou São Francisco: que eu morra por amor de seu amor, já que por amor de meu amor ele se dignou morrer. Amar a cruz é uma graça que temos que pedir na oração. De maneira especial, temos que pedir a graça de possuir a ciência da cruz, que só se alcança na escola de Jesus Cristo. Querer ir por outro caminho é se comportar como inimigo da cruz. São Paulo nos ensina que há muitos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O diz na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Fazemo-nos inimigos da cruz de Cristo de várias formas. Por exemplo, rejeitando-a. Disse nosso Senhor: quem não toma a sua cruz e me segue não é digno de mim. Ou também,
não pode ser meu discípulo. Esvaziando-a, como diz São Paulo aos Coríntios, alguns querem esvaziar a cruz de Cristo. Rebaixando-a, desce da cruz que acreditaremos em ti, disseram alguns ao Cristo crucificado. Evitando-a, querem evitar ser perseguidos por causa da cruz de Cristo, São Paulo aos Gálatas. Recortando-a, ao não pregar o Evangelho na sua totalidade, na sua integridade. Disse São Paulo aos Gálatas: se ainda prego a circuncisão, então acabou-se o escândalo da cruz. A mesma palavra encarnada, Jesus Cristo, nos ensina a amar a cruz dizendo: nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz cada dia e me segue. Disto nos dão exemplo os santos que levaram em seus corpos os sofrimentos de Jesus, completando em si o que faltou à paixão de Cristo. Como São Paulo, devemos não querer saber nada fora de Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. Esta doutrina da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nesta cruz está o único motivo que temos para nos gloriar. Eu só me gloriarei na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Novamente, São Paulo. Não há outra escola mais que a cruz, na qual Jesus Cristo ensina a seus discípulos como devem amar. Ela é para nós a cátedra suprema da verdade de Deus e do homem. Como dizia São João Paulo II, na escola do Verbo encarnado compreendemos que é sabedoria divina aceitar com amor sua cruz. A cruz da vontade, no cumprimento fiel de toda a lei moral, natural e revelada. A cruz do próprio dever, às vezes árduo e pouco gratificante. A cruz da paciência na enfermidade e nas dificuldades de todos os dias. A cruz do empenho infatigável para responder à própria vocação. E a cruz da luta contra as paixões e promoção do mal. É cátedra porque nela se revelou a glória do amor disposto a tudo. A cruz é o único caminho da vida, o sinal dos predestinados, o cetro da santidade. Dizia São Leão Magno que a cruz é a fonte de toda bênção, a origem de toda graça. Por ela os crentes recebem da debilidade a força, do opróbrio a glória e da morte a vida. Os santos todos, em todos os tempos, nos mostram a necessidade da cruz em nossas vidas. Santo Ambrósio dizia: juntamente com Cristo é glorificado aquele que, padecendo por ele, realmente padece com ele. Santo Tomás de Aquino: todo aquele que quiser levar uma vida perfeita não precisa fazer outra coisa que desprezar o que Cristo desprezou na cruz e amar o que Cristo amou nela. São Luís Orione: a Jesus se ama e se serve na cruz, e crucificados com ele, e não de outro modo. Eles mesmos, os santos, ardiam em desejos da cruz. São Luís Maria Grignon de Montfort dizia: se a cabeça está coroada de espinhos, o serão de rosas os membros? São Francisco Xavier: os que gostam da cruz de Cristo Nosso Senhor descansam vivendo nestes trabalhos e morrem quando eles fogem ou se acham fora deles. Santa Teresa de Jesus: padecer ou morrer. Santo Inácio de Loyola: quero e escolho mais pobreza com Cristo pobre que riquezas, opróbios com Cristo cheio deles que honras, e desejo mais ser estimado por vão e louco por Cristo, que primeiro foi tido por tal, que por sábio e prudente neste mundo. Santo Inácio de Antioquia: permitam que eu imite a paixão de meu Deus. São Luís Maria Grignon de Montfort: em uma palavra, nem Jesus sem a cruz, nem a cruz sem Jesus. E os santos nos recordam a alegria que é fruto desta cruz. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: cheguei a não poder sofrer, pois me é doce todo o sofrimento. E Santa Teresa, novamente: é tanto bem que espero,
que toda pena me consola. Meus irmãos, termino com um belíssimo exemplo de amor à cruz. Trata-se de uma carta escrita por uma menina de 7 anos, chamada Antonietta Mel, hoje serva de Deus, uma menininha italiana. Esta menina sofreu de câncer nos ossos, que a levou primeiro a amputar a perna esquerda e depois à morte quando ainda tinha apenas 7 anos. Ela escreveu uma bela carta a Jesus, que pode nos servir como exemplo de amor à cruz. Caro Jesus crucificado, eu te quero bem e te amo muito. Eu quero estar sobre o Calvário contigo e sofro com alegria, porque sei que estou sobre o Calvário. Caro Jesus, eu te agradeço porque me mandaste esta doença, porque é um meio para chegar ao paraíso. Caro Jesus, diz a Deus Pai que também o amo muito. Caro Jesus, eu quero ser a tua lâmpada e o teu lírio, caro Jesus. Caro Jesus, dai-me a força necessária para suportar as dores que te ofereço pelos pecadores. Caro Jesus, diz ao Espírito Santo que me ilumine de amor e me encha com os seus 7 dons. Caro Jesus, diz a Nossa Senhora que a amo muito e quero estar junto a ela sobre o Calvário, porque eu quero ser a tua vítima de amor, caro Jesus. Caro Jesus, mando-te muitas saudações e beijos. Antonietta de Jesus.